Bom dia, na verdade, boa madrugada. Aqui agora é madrugada, 2h pouco da manhã. Mas bom dia, você vai, se olhar logo, vai ser amanhã ainda. Boa tarde, boa noite. Que você possa inspirar pensamentos e pensar junto comigo num assunto que eu acho importante: opinião ou crença. Nos últimos tempos, a gente passou por uma situação política, filosófica. Não, ela é filosófica porque, na verdade, ela forçou a gente a pensar nisso, e até que é bom. Porque algumas pessoas começaram a argumentar: não é só a ciência, a minha opinião também vale. Mas eu acho que também a opinião é muito importante, faz parte da nossa liberdade ter opiniões. Na verdade, é assim. A ciência é dura, às vezes, com quem se sente inseguro, né? Que é muito desconfiado, que é ansioso, tem pressa em tudo, né? A ciência, ela precisa de tempo, ela precisa também de certas informações, capacidade de entender e confiança na racionalidade do ser humano. E que com a racionalidade se pode entender as coisas. Mas como eu não tenho, às vezes, acesso às informações todas que a ciência reúne, eu não tenho a paciência de aguardar que outras pessoas que têm essas condições de estudar cientificamente os assuntos. Então eu apelo para minha, entre aspas, racionalidade. Parece racionalidade, né? E a opinião é uma racionalidade e a crença é um juntar pontinho. A crença se apoia na opinião. Essa é a questão, né? A opinião pode não passar, mas quando ela é opinião, nós já vamos diferenciar opinião e crença. A verdade é que as certezas nos dão segurança. Então, o ser humano busca ter certezas para se sentir seguro. E a opinião é uma maneira de buscar certezas. Por isso eu acho que opiniões são válidas. O problema é quando as opiniões se acham certeza. Quando as opiniões viram crenças. E aqui eu já vou preparando um outro vídeo que eu vou fazer para diferenciar fé e crença. Não são a mesma coisa. Não são. A crença procura certezas, a fé não. A fé é outra coisa. Vamos então começar da seguinte pergunta: você prefere crer no que lhe agrada ou no que é verdade? Você prefere crer no que lhe agrada, isso, naquilo que rapidamente lhe dá uma resposta, lhe dá
uma certeza, lhe dá segurança, ou prefere crer no que é verdade. Ou então, mesmo que seja até, porque a ciência é provisória, a ciência sempre se diz provisória, ela não chega a um ponto final. Sim, certos assuntos ela bate o martelo e diz, isso aqui não tem como ser diferente. Não tem como você dizer que o ornitorrinco, por ser tão diferente, ele veio de Júpiter. Não dá, não dá. Isso é uma crença, talvez. E tem gente que acredita em muita coisa estranha. Por que crença? Você prefere crer no que lhe agrada? Que o ornitorrinco é um ET? Ou você procura, gasta um pouquinho de energia mental, de energia física mental, gasta um pouco de neurônios e vai pesquisar, vai ver com cientistas como surgiu o ornitorrinco. É mais fácil dizer que ele veio de Júpiter porque você acredita nisso. Não é? E lhe agrada. Oh, que beleza, um ET entre nós. Vamos ver o que é uma opinião de verdade. Não é uma fake opinião, que eu vou tratar também. Uma opinião. Você tem uma opinião sobre certos assuntos. Porque é bom, a opinião, inclusive, ela pode movimentar a ciência e pesquisar. Vamos ver. Mas uma opinião de verdade, né? A opinião de verdade, que não é crença, ela se submete à ciência. Ela se deixa ser testada. Tá? Ela não é braba e sem discussões. Não. A pessoa dá a sua opinião. Digamos, sobre as contas do governo, digamos. A pessoa pode dar a sua opinião. Ela pode dizer, não, acho que o governo está numa direção certa. Por exemplo, como agora estão formulando a economia anticíclica. Exatamente quando a economia vai mal, ela não corta gastos, ela não diminui os gastos, inclusive sociais para os pobres. Ela aumenta para tentar impulsionar novamente para que os pobres tenham poder de compra e assim movimente a economia volte a crescer. Tem gente que diz, não, mas daí aí vai endividar. São opiniões que podem ser testadas. Então a opinião de verdade, ela se deixa testar. E ela admite quando está errada. Ela sabe que a sua opinião, a opinião é provisória. Se for comprovado que essa opinião está errada, ela admite, se dá por vencida e desiste. Aquela opinião está vencida. O ornitorrinco não é de Júpiter. Foi só uma opinião que agora está descartada. A ciência é assim. Como disse o Pirula, que é um professor desse assunto, a ciência é teste, não é juntar pontinhos. Então o ornitorrinco é muito diferente, eu vou juntando pontinhos, um meteoro pode ter trazido, passou por Júpiter ali, ou se soltou de Júpiter e caiu aqui. E aí ela juntou esses pontinhos e pum!
A ciência não é juntar pontinhos. A ciência é buscar evidências e testar as opiniões. A ciência diz, essa opinião não tem como ser válida. É aquela ali, vamos testar. Então a opinião se deixa testar, a crença não. E a crença pode ter alguns motivos de a gente apelar para ela. Auto-engano, a gente quer se auto-enganar. Por exemplo, o coronavírus não vai chegar no Brasil. Ou quem lê o Salmo 93 ou 92 não pega o coronavírus. Quem é cristão não pega o coronavírus. Na igreja não se pega o coronavírus. Pode ser fuga do medo, fuga de suas inseguranças, fuga de suas frustrações. Então eu acredito. Como tem gente que acredita em ferradura na porta, em pé de coelho. Só que não adianta, né? A crença não se submete à ciência, não se deixa testar, é uma certeza que é falsa. E ela é eterna, ela não admite ser provisória. Como a crença não pertence ao mundo material, ela não admite ser provisória, ela é eterna. Porque ela diz que as coisas existem como ela pensa, como ela quer. Isso é a crença. Ou fazer jejum e a Covid vai desaparecer. Não desapareceu com os jejuns dos crentes. Só desapareceu com a ciência, a vacina. E surgiu um fenômeno também que surgiram pessoas que por interesses muito escusos, econômicos, financeiros, políticos, não econômicos, financeiros, interesses financeiros, políticos e outras enganações, se especializaram em criar fake news e pseudociência. Eles dizem que é ciência, mas não é. Tudo papo furado. Eles juntaram pontinhos, não evidências. Não fizeram ciência. E tem pessoas que, claro, por desejo de querer ter certeza rápido, acredito. Não é? Isso não foi um fenômeno que aconteceu no nosso país. A gente viu isso. E vou dizer mais uma coisinha. Religião, seja qual for, não é ciência. Ela não tem esse papel, ela tem um outro papel. E a religião precisa da ciência, inclusive para se purificar de crenças e pensamentos mágicos. E a última coisa que eu quero dizer, fazer esta diferença entre ciência, opinião e crença não é uma característica inata, tá? Mas esta capacidade, essa característica se adquire. Pensando, ouvindo, lendo, se informando. A gente constrói ela. E é muito bom, porque a gente mesmo daí se livra de muitos enganos e erros. Depois fica até difícil aguentar ver pessoas que ainda estão amarradas num mundo de pensamentos mágicos e que às vezes prejudicam bastante as pessoas. Um bom dia para vocês.
Um abração.